Você está pronto para lutar? Quando um pai ou uma mãe dobra os joelhos ao lado da cama, chorando em oração por um filho drogado, algo poderoso acontece nos céus. A maioria das pessoas pensa que o vício é só uma luta contra substâncias químicas, mas não é. O vício, muitas vezes, é uma prisão espiritual. Existe algo além do que os olhos enxergam, uma batalha invisível que só pode ser vencida com armas espirituais. É por isso que a oração para filhos não é uma sugestão, é uma urgência. Quem já escutou Billy Graham sabe, há poder quando um pai clama a Deus pelos seus filhos. E quando essa oração é feita com fé, ela move montanhas. Não tem nada mais doloroso do que ver um filho viciado, com os olhos apagados, andando como um zumbi por aí. Muitos pais tentam de tudo, clínicas, conselhos, castigos, mas esquecem da arma mais poderosa, a oração. A oração é como um escudo que cerca aquele filho. Quando um pai ora, ele está dizendo ao inferno, aqui não. Jesus disse, em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa promessa não tem prazo de validade. Ela vale para o teu filho hoje. Sim, mesmo que ele esteja perdido no vício. Imagine a cena. Uma mãe simples, joelhos marcados pelo chão frio, mãos calejadas, mas coração quente. Ela ora todo dia mesmo sem ver mudança. Essa oração tem mais valor do que muitos discursos bonitos. O mundo espiritual se curva diante de um coração quebrantado. O vício tenta matar, mas o clamor da mãe e do pai pode ressuscitar. Acredite, a oração não é a última opção. Ela é a primeira linha de frente. E quando se junta a fé com perseverança, o céu entra em ação. Muita gente ignora que há maldições espirituais que passam de geração em geração. Isso não é superstição, é realidade espiritual. Se um avô foi viciado, um pai alcoólatra, o neto pode carregar esse peso sem nem saber por quê. É por isso que a oração dos pais é tão essencial. Ela quebra esses vínculos. Ela cancela as sentenças que estavam escritas contra aquela criança. É um tipo de intervenção divina que só quem vive sabe. E se você quer acabar com o vício do filho, esse é o caminho. Oração, paz, fé, mais resistência. A história do Rodrigo é um exemplo real. Ele começou com cigarro, passou para maconha e logo caiu no crack. A mãe, Dona Nair, nunca teve estudo teológico, mas tinha joelhos fortes. Ela orava todo santo dia. O nome dele era repetido em cada oração. Foram anos de luta, mas hoje Rodrigo é pastor. O que mudou? Não foi um curso. Foi a fé de uma mãe que não desistiu. Foi o poder da oração para filhos. Foi o poder de Deus. Isso não é um milagre isolado, é um convite à fé. Sabe aquele pensamento que diz, eu não posso fazer mais nada? Ele é uma mentira do inimigo. Todo pai e toda mãe que ora está fazendo mais do que qualquer psicólogo ou centro de reabilitação poderia fazer sozinho. Claro, Deus pode usar esses meios, mas o ponto é, não pare de orar. Mesmo que o filho drogado te ignore, mesmo que ele diga palavras duras, continue. A oração é o laço invisível que segura ele, mesmo nos piores becos. E se você parar de orar, quem mais vai clamar? É comum o coração dos pais sangrar em silêncio. Muitos nem falam da dor porque têm vergonha, mas a Bíblia nunca prometeu que seria fácil. Só prometeu que seria possível. E é possível sim, com oração constante. Quando Deus entra na história, tudo muda. Lembra do filho pródigo? Ele voltou para casa, mas teve alguém esperando. É assim que tem que ser. Oração de espera. Oração de vigilância.
oração de guerra. Com Deus, esse filho viciado não está condenado, ele está em processo. Tem pais que dizem, mas eu nem sei orar direito. Não precisa saber palavras bonitas. Deus entende lágrima, entende gemido, entende aquele meu Deus, salva meu filho, que sai num sussurro. Ele escuta quando ninguém mais escuta. A oração não é performance, é entrega. É quando o coração fala mais alto que a boca. E é nessa simplicidade que mora a maior força. Uma mãe ajoelhada vale mais que 1000 discursos motivacionais. Muita gente acredita que só pastores e líderes espirituais têm poder para orar com autoridade. Mas isso é mentira. Um pai e uma mãe têm autoridade espiritual sobre os filhos, dada por Deus. É como se eles tivessem uma senha secreta no mundo espiritual. Quando eles oram, o céu se movimenta. Por isso a oração para filhos tem tanto peso. Não se subestime. Você não é só pai ou mãe. Você é um guerreiro de intercessão, um sacerdote do seu lar. E mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando o filho viciado volta para casa drogado, lembre-se, cada oração feita é uma semente plantada. E um dia vai germinar, às vezes demora, às vezes dói. Mas ela não volta vazia, nunca. O mundo espiritual está se movendo, mesmo quando você não vê. Então não pare, porque no próximo capítulo a gente vai mergulhar ainda mais fundo no que essa autoridade espiritual realmente significa. Quando um pai ou uma mãe se ajoelha e ora pelos filhos, especialmente os que estão mergulhados nos vícios, algo invisível mas poderoso começa a se mover no mundo espiritual. Muitos pais subestimam a autoridade que têm diante de Deus. Eles pensam que suas palavras são fracas, mas a verdade é que, quando faladas com fé e persistência, essas palavras se tornam espadas afiadas, cortando laços espirituais que o inimigo tenta manter sobre seus filhos. A Bíblia nos mostra, em diversas ocasiões, que a fé contínua move montanhas. Pais que oram diariamente, mesmo com orações simples como Senhor, guarda meu filho hoje, estão edificando muros de proteção ao redor da alma de quem amam. Oração constante é como chuva fina que amolece até os corações mais duros. Não se trata de gritar, nem de palavras complexas, mas de constância e fé. Imagine uma mãe que todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, põe a mão na porta do quarto do filho e diz: Deus, eu não desisto dele. Essa oração, embora pareça pequena, é como uma flecha certeira no campo de batalha espiritual. A autoridade espiritual dos pais está ligada à aliança com Deus e ao amor sacrificial. Quando eles intercedem, estão ativando promessas que foram conquistadas por Cristo na cruz. Billy Graham costumava dizer que a maior herança que podemos deixar não é dinheiro, mas um legado espiritual. E esse legado começa com oração. Se os pais compreendessem o quanto suas palavras em oração carregam peso no mundo espiritual, talvez não deixassem passar um único dia sem interceder. É nessa rotina de entrega e súplica que os milagres começam a ser preparados. E não se engane, orações constantes são como martelos que quebram correntes aos poucos até que elas se rompem por completo. Pense, por exemplo, num pai que, durante anos, viu o filho indo e voltando de clínicas de reabilitação. Ele podia ter desistido, mas escolheu continuar orando. Não viu resultado em uma semana, nem em um mês. Mas após anos de lágrimas derramadas no quarto, um dia aquele filho se ajoelhou e pediu ajuda a Deus. Isso é autoridade espiritual aliada à persistência.
É entender que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda trabalha nos bastidores. E se você não sabe como orar, comece assim: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Toma meu filho nas Tuas mãos. Simples, assim. Você não precisa ser um teólogo, nem usar palavras difíceis. O que importa é o coração sincero. A oração que toca o céu não é a mais bonita, mas a mais verdadeira. E quando ela vem de um pai ou de uma mãe de joelhos, há uma autoridade que estremece os planos do inferno. Algumas pessoas me perguntam: mas eu já orei e nada aconteceu. O que fazer? Eu digo: ore mais uma vez. Lembre-se de Elias, que orou 7 vezes antes de ver a chuva. O milagre pode estar na próxima oração. É como cavar um poço. Você pode estar a 1 metro da água, mas se parar agora, nunca verá a fonte. E Deus, meu amigo, Ele é especialista em surpreender no tempo. Certo? Confie. Autoridade espiritual é como uma chave que abre portas trancadas há anos. Você pode estar diante da porta do coração do seu filho e Deus está apenas esperando que você agire com fé. Ore, declare a palavra sobre ele. Ungir o travesseiro com óleo pode parecer simbólico, mas feito com fé é profético. Leia o Salmo 91 em voz alta enquanto ele dorme. São atitudes simples, mas com peso eterno. Não há limite para o que Deus pode fazer quando encontra um pai ou uma mãe que decide não desistir. A força da oração constante está em sua continuidade. É como uma gota d'água que, mesmo sendo pequena, consegue furar a pedra, e o coração mais endurecido pode ser quebrado pelo amor insistente de um pai que ora. Deus ouve, Deus vê e Ele age. Ele não está indiferente às suas lágrimas. Seus joelhos no chão são armas letais contra as trevas. Talvez agora você esteja se sentindo cansado, como se não aguentasse mais. E eu entendo. Mas há um tempo em que as sementes brotam. A oração é uma semente poderosa que no tempo certo gera frutos de libertação. Não pare agora, porque, como veremos no próximo ponto, existem laços antigos que precisam ser quebrados, e essa quebra começa com sua perseverança. Pais que oram se tornam atalaias espirituais em favor dos seus filhos. A cada oração, uma fortaleza do inimigo é abalada. A cada lágrima, um clamor é registrado nos céus. A cada madrugada em que você acorda inquieto e dobra seus joelhos, algo está sendo preparado no mundo invisível. Os anjos não ignoram sua intercessão. O Espírito Santo não se afasta de quem clama com fé. E mesmo quando o seu filho parece surdo à voz de Deus, há algo dentro dele que sente quando o céu se move por sua causa. Muitos pais pensam que a adolescência ou a juventude dos filhos são fases onde nada entra, onde os conselhos parecem inúteis e a oração parece em vão, mas o espírito deles continua sensível. Eles podem ignorar sua voz, mas não conseguem ignorar a presença de Deus que você invoca sobre eles. Há mães que ungem o travesseiro com lágrimas e pais que oram silenciosamente na porta do quarto, e isso tem mais efeito do que horas de discussão. Não desista. Mesmo que o coração deles esteja fechado agora, lembre-se que a oração é como uma chave mestra que pode abrir portas trancadas pela dor, pela revolta ou pela confusão. Continue crendo, continue orando, continue amando, porque a oração de um pai ou de uma mãe, feita em nome de Jesus, move o céu e derruba muralhas. E no tempo certo, aquele filho que hoje te causa dor pode se tornar o testemunho vivo do poder da intercessão. Em muitas famílias,
Os mesmos padrões negativos se repetem como se estivessem escritos em algum roteiro invisível. Pais alcoólatras geram filhos dependentes. Relacionamentos quebrados produzem lares destruídos. A pobreza parece passar de geração em geração como uma herança maldita. E muitos olham para tudo isso e dizem: é só o destino, é o jeito da nossa família. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe uma realidade espiritual por trás desses padrões e que sim, é possível quebrar essas cadeias. A Bíblia nos mostra que as maldições geracionais são reais. E embora hoje em dia muita gente negligencie ou até ridicularize essa ideia, ela está presente nas Escrituras. Êxodo 20:5 fala sobre as iniquidades dos pais sendo visitadas nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas isso não é uma sentença eterna, porque o mesmo Deus que revelou esse princípio também nos deu a chave para a libertação: Jesus Cristo. Em Gálatas 3:13 está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso muda tudo. Isso significa que em Cristo, maldições podem ser quebradas, ciclos podem ser interrompidos, histórias familiares podem ser reescritas. Quantas vezes você já se perguntou: por que minha vida parece seguir o mesmo caminho? Do meu pai ou da minha mãe, mesmo quando eu tento ser diferente? Ou talvez você esteja vendo isso acontecer com seus filhos e se sinta impotente. Mas a verdade é que, com discernimento espiritual e autoridade em Jesus, é possível romper com toda a cadeia invisível que vem tentando aprisionar sua linhagem. E esse rompimento começa quando alguém da família se levanta em fé e diz: até aqui chegou, a partir de mim a história muda. É nesse ponto que o discernimento espiritual se torna essencial. Não basta apenas perceber os padrões, é preciso entendê-los à luz da palavra. O que você está enfrentando é consequência de pecado não confessado? É resultado de comportamento aprendido? Ou existe um laço espiritual que precisa ser quebrado com oração, jejum e declaração da verdade de Deus? A diferença entre libertação e continuação do ciclo está em como você responde a essas perguntas. Lembro-me de uma mulher chamada Ana. Ela procurou ajuda depois de perceber que todas as mulheres da sua família tinham engravidado na adolescência, vivido relacionamentos abusivos e criado os filhos sozinhas. Quando ela começou a olhar para a própria vida, percebeu que estava trilhando o mesmo caminho. Foi quando ela se ajoelhou, orou e disse: Senhor, se existe algo que está me prendendo a esse ciclo, me mostra e me liberta. E Deus respondeu. Em oração, ela sentiu um peso ser arrancado de sua alma. Começou a declarar versículos sobre sua identidade em Cristo, jejuar, clamar pela sua linhagem. Hoje, sua filha está trilhando um caminho totalmente diferente, porque alguém decidiu romper com a herança maldita e escolher uma herança de bênçãos. Não se trata de magia, nem de fórmulas prontas. Trata-se de posicionamento espiritual. Existem orações que são verdadeiros decretos no mundo invisível. Quando você diz com fé: em nome de Jesus eu cancelo toda maldição sobre minha família, o céu ouve e o inferno treme. Porque essa autoridade não vem de você, mas do sangue do Cordeiro que já venceu todas as maldições na cruz. E se você fizer isso com seriedade, com jejum, com constância, os grilhões começarão a se romper. Sim, pode haver resistência. Pode ser que ao começar a orar, as situações piorem. Isso é comum, porque o inimigo não solta terreno facilmente. Mas não se assuste com isso. Pelo contrário, veja como um sinal de que você está incomodando o inferno. Continue, persevere,
Declare em voz alta a palavra de Deus na sua casa. Unja os batentes da porta. Ore pelos nomes dos seus filhos, netos, sobrinhos. Encha a casa de louvor. Onde há luz, as trevas não resistem. Talvez você não tenha tido um modelo de fé na sua família. Talvez você seja o primeiro a despertar para essas verdades. Mas saiba, Deus sempre começa com um homem, uma mulher que decide ser diferente. Você pode ser esse elo de transformação. Você pode ser aquele que, aos olhos do céu, se levanta com autoridade e diz: chega, a maldição para aqui. Eu escolho viver as promessas de Deus. E se por acaso você sente que já é tarde demais, talvez seus filhos já estejam crescidos, afastados, ou sua casa esteja um caos, ainda assim a verdade permanece. Nunca é tarde para Deus. Ele é especialista em restauração tardia. Aquilo que parecia perdido, Ele pode restaurar em dobro. Mas é preciso perseverar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E é isso que está acontecendo agora. Você está conhecendo verdades espirituais, que têm o poder de transformar tudo. É importante também compreender que nem todo padrão familiar é uma maldição espiritual. Muitas vezes são apenas hábitos errados, comportamentos copiados, formas erradas de pensar que se tornaram normais. Nesses casos, também é preciso libertação, mas uma libertação da mente, da alma. Por isso, o discernimento é tão necessário. Ore pedindo ao Espírito Santo que revele a raiz do que precisa ser quebrado. Ele é fiel em mostrar o que está oculto. Pais despertos espiritualmente têm o poder de mudar o rumo de uma geração inteira. Deus pode levantar você como intercessor, como guerreiro, como muralha de oração pela sua família. Não espere por alguém de fora. A autoridade está em você. Você não precisa de um título, de um microfone ou de um púlpito. Basta fé, sinceridade e ação. Comece orando em voz alta dentro de casa. Leia a Bíblia com seus filhos. Escreva versículos e cole na porta da geladeira, nos espelhos, nos cadernos. A palavra de Deus precisa ocupar o espaço onde antes havia maldição. E lembre-se, mesmo que seus filhos resistam, mesmo que zombem ou não queiram ouvir, o espírito deles está ouvindo. A oração que você faz enquanto eles dormem, a palavra que você declara em silêncio, tudo isso vai se somando até que o céu derrame a resposta. E quando a libertação vier, porque ela virá, você verá que todo o esforço valeu a pena. Então hoje decida: eu não vou aceitar como normal o que é destrutivo. Eu não vou perpetuar o que me destruiu. Em Cristo eu sou uma nova criatura, e minha casa também pode ser. Maldições são quebradas quando a luz da verdade entra. E essa luz começa a brilhar quando você ora, jejua, declara e age com fé. O inferno pode tentar, mas não resistirá a uma casa firmada na rocha que é Jesus Cristo. No próximo ponto, vamos ver como enfrentar essa batalha com as armas certas. Porque não basta saber que há uma guerra espiritual. É preciso saber como lutar e, acima de tudo, como vencer. Algumas batalhas que os filhos enfrentam hoje não começaram com eles. São cadeias antigas, heranças espirituais que vêm sendo passadas de geração em geração, quase como uma sombra que acompanha a família. Pode ser o alcoolismo que já estava presente no avô, a violência que marcou a história do pai, ou mesmo doenças emocionais que se repetem como um ciclo. A Bíblia fala sobre essas realidades espirituais. Em Êxodo 25, Deus alerta que os pecados dos pais podem afetar os filhos até a terceira e quarta geração.
Mas ele também diz que a sua misericórdia se estende a milhares de gerações daqueles que o amam. E é aqui que a oração entra como ferramenta de ruptura. Quando um pai ou mãe ora pedindo a Deus que quebre os laços espirituais e maldições hereditárias sobre seus filhos, eles estão fazendo mais do que interceder. Estão assumindo o papel de libertadores dentro da própria casa. É como se colocassem uma placa espiritual dizendo: aqui essa cadeia termina, aqui esse ciclo de destruição não vai passar. A oração feita em nome de Jesus tem autoridade para interromper padrões de pecado, enfermidade e destruição que vinham se repetindo. E não se engane, o inimigo sabe disso. Por isso tenta silenciar a voz dos pais, tenta ocupar suas mentes com desânimo, tentando fazê-los acreditar que tudo é em vão, mas não é. Imagine uma mãe que, ao perceber que a rebeldia do filho segue o mesmo padrão do irmão que morreu jovem, decide dobrar os joelhos e clamar: Senhor, eu não aceito que o mesmo espírito destrutivo leve meu filho também. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a vida dele. Essa oração nas regiões celestiais é como um grito de guerra. E o céu responde. Porque onde o nome de Jesus é proclamado com fé, correntes se rompem, muralhas caem e o inferno recua. Há laços que não se rompem com conversa, com terapia, com boa vontade, embora tudo isso possa ter seu valor. Mas há correntes que só se quebram no mundo espiritual, e isso exige posicionamento. Um pai que ora é como um soldado em campo de batalha, lançando palavras como bombas contra fortalezas invisíveis. E não se trata de orar uma vez e parar. Trata-se de se levantar todos os dias e declarar: na minha casa Jesus reina, na minha linhagem a maldição é quebrada, meus filhos são livres. Se você percebe que certos comportamentos se repetem na sua família, vícios, depressão, divórcios, doenças inexplicáveis, isso pode ser um sinal de que existe uma herança espiritual maligna sendo transmitida. Mas a boa notícia é que a cruz de Cristo tem o poder de encerrar qualquer maldição. Gálatas 3,13 declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que quando oramos em nome de Jesus, podemos declarar o fim de qualquer sentença que paira sobre nossa linhagem. Unja a casa. Declare a palavra em voz alta. Quebre alianças antigas com orações específicas. Diga com autoridade: toda palavra maldita liberada sobre meus filhos está quebrada agora, em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra minha família prosperará. Essa é uma guerra que se vence com fé e perseverança. Muitos filhos só se libertam quando os pais decidem assumir seu papel espiritual com firmeza. E lembre-se, o inimigo pode até ter planos, mas Deus tem promessas. E promessa tem mais peso que plano. A oração é o ato que ativa as promessas e anula os planos do inferno. Então, se você sente que há um peso espiritual sobre seus filhos, comece agora. Você não precisa entender tudo, nem ver resultados imediatos. Mas quando um pai ou uma mãe começa a orar com autoridade, o céu se move, o passado perde poder e um novo futuro é escrito. Orar pelos filhos não é apenas um ato de amor, é um ato de guerra espiritual. E guerra se vence com estratégia, com discernimento e com armas certas. A palavra de Deus é espada, a fé é escudo, e a oração feita com autoridade é como um decreto divino que o inferno não pode anular. Mas o que significa orar com autoridade? Significa orar sabendo quem você é em Cristo. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo.
E quando você ora em nome de Jesus, você está usando a assinatura do Rei dos Reis. O céu reconhece e o inferno treme. Mas para orar com autoridade é preciso discernimento, discernir o que está por trás do comportamento do filho. Às vezes, não é só rebeldia, é opressão. Não é só desinteresse, é cegueira espiritual. E quando você começa a discernir, começa a orar com precisão, começa a declarar libertação onde há cativeiro, começa a clamar por cura onde há ferida. Começa a repreender onde o inimigo plantou mentira. E essa oração não precisa ser longa, mas precisa ser cheia de fé. Pode ser feita de madrugada, no silêncio do seu quarto. Pode ser feita em lágrimas, quando as palavras falham. Mas precisa ser feita com o coração rendido e com a convicção de que Deus está ouvindo. Porque está. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E quando você ora em linha com a vontade de Deus e a salvação dos seus filhos é a vontade dele, o céu inteiro se coloca em movimento. Por isso, agora, se você pode, feche os olhos, coloque a mão no coração e ore assim comigo. Você já parou para pensar que o vício não é só um problema de saúde? Que talvez não seja apenas questão de mais companhias ou de uma fase difícil da juventude. E se eu te dissesse que por trás daquele comportamento estranho, daquela rebeldia, daquele olhar vazio do seu filho, existe uma guerra espiritual que você, como pai ou mãe, está sendo chamado para enfrentar? Sim, o vício quer matar o seu filho. E não, isso não é exagero, isso é Bíblia, isso é realidade. Quantas mães e pais choram à noite sem saber mais o que fazer, enquanto o filho está lá fora se destruindo com drogas, álcool ou qualquer outro tipo de prisão? E o pior, achando que só um tratamento ou uma conversa vão resolver, mas não vão, porque isso vai além, é mais profundo, é espiritual. Billy Graham dizia que a oração tem poder para quebrar as correntes que a gente nem vê. E ele estava certo. Existe um mundo invisível operando por trás do vício. E quem não entende isso só luta com as armas erradas. Mas hoje você vai aprender a guerrear com as armas certas. Hoje você vai entender como a oração para filhos, especialmente quando feita com fé, posicionamento e constância, pode acabar com o vício do filho. E não é só teoria, não. Vamos falar de testemunhos, Bíblia, prática e transformação. Prepare-se. Você vai descobrir o que ninguém te contou. Vai enxergar o que o mundo escondeu e, o melhor, vai sair daqui com autoridade espiritual nas mãos, pronto para clamar, proteger e libertar. O céu está pronto para agir. A única pergunta é: você está pronto para lutar? Quando um pai ou uma mãe dobra os joelhos ao lado da cama, chorando em oração por um filho drogado, algo poderoso acontece nos céus. A maioria das pessoas pensa que o vício é só uma luta contra substâncias químicas, mas não é. O vício muitas vezes é uma prisão espiritual. Existe algo além do que os olhos enxergam. Uma batalha invisível que só pode ser vencida com armas espirituais. É por isso que a oração para filhos não é uma sugestão, é uma urgência. Quem já escutou Billy Graham sabe, há poder quando um pai clama a Deus pelos seus filhos. E quando essa oração é feita com fé, ela move montanhas. Não tem nada mais doloroso do que ver um filho viciado, com os olhos apagados, andando como um zumbi por aí. Muitos pais tentam de tudo, clínicas, conselhos, castigos, mas esquecem da arma mais poderosa, a oração. A oração é como um escudo que cerca aquele filho. Quando um pai ora, ele está dizendo ao inferno: aqui não. Jesus disse em João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa promessa não tem prazo de validade. Ela vale pro teu filho hoje. Sim, mesmo que ele esteja perdido no vício. Imagine a cena. Uma mãe simples, joelhos marcados pelo chão frio, mãos calejadas, mas coração quente. Ela ora todo dia, mesmo sem ver mudança. Essa oração tem mais valor do que muitos discursos bonitos. O mundo espiritual se curva diante de um coração quebrantado.
O vício tenta matar, mas o clamor da mãe e do pai pode ressuscitar. Acredite, a oração não é a última opção. Ela é a primeira linha de frente. E quando se junta a fé com perseverança, o céu entra em ação. Muita gente ignora que há maldições espirituais que passam de geração em geração. Isso não é superstição, é realidade espiritual. Se um avô foi viciado, um pai alcoólatra, o neto pode carregar esse peso sem nem saber por quê. É por isso que a oração dos pais é tão essencial. Ela quebra esses vínculos. Ela cancela as sentenças que estavam escritas contra aquela criança. É um tipo de intervenção divina que só quem vive sabe. E se você quer acabar com o vício do filho, esse é o caminho. Oração, paz, fé, mais resistência. A história do Rodrigo é um exemplo real. Ele começou com cigarro, passou para a maconha e logo caiu no crack. A mãe, Dona Nair, nunca teve estudo lógico, mas tinha joelhos fortes. Ela orava todo santo dia. O nome dele era repetido em cada oração. Foram anos de luta, mas hoje Rodrigo é pastor. O que mudou? Não foi um curso. Foi a fé. De uma mãe que não desistiu. Foi o poder da oração para filhos. Foi o poder de Deus. Isso não é um milagre isolado. É um convite à fé. Sabe aquele pensamento que diz, eu não posso fazer mais nada? Ele é uma mentira do inimigo. Todo pai e toda mãe que ora está fazendo mais do que qualquer psicólogo ou centro de reabilitação poderia fazer sozinho. Claro, Deus pode usar esses meios, mas o ponto é, não pare de orar. Mesmo que o filho drogado te ignore, mesmo que ele diga palavras duras, continue. A oração é o laço invisível que segura ele, mesmo nos piores becos. E se você parar de orar, quem mais vai clamar? É comum o coração dos pais sangrar em silêncio. Muitos nem falam da dor porque têm vergonha, mas a Bíblia nunca prometeu que seria fácil. Só prometeu que seria possível. E é possível, sim, com oração constante. Quando Deus entra na história, tudo muda. Lembra do filho pródigo? Ele voltou para casa, mas teve alguém esperando. É assim que tem que ser. Oração de espera, oração de vigilância, oração de guerra. Com Deus, esse filho viciado não está condenado, ele está em processo. Tem pais que dizem, mas eu nem sei orar direito. Não precisa saber palavras bonitas. Deus entende lágrima, entende gemido, entende aquele meu Deus, salva meu filho que sai num sussurro. Ele escuta quando ninguém mais escuta. A oração não é performance, é entrega. É quando o coração fala mais alto que a boca. E é nessa simplicidade que mora a maior força. Uma mãe ajoelhada vale mais que um discurso motivacional. Muita gente acredita que só pastores e líderes espirituais têm poder para orar com autoridade. Mas isso é mentira. Um pai e uma mãe têm autoridade espiritual sobre os filhos dada por Deus. É como se eles tivessem uma senha secreta no mundo espiritual. Quando eles oram, o céu se movimenta. Por isso, a oração para filhos tem tanto peso. Não se subestime. Você não é só pai ou mãe. Você é um guerreiro de intercessão, um sacerdote do seu lar. E mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando o filho viciado volta para casa drogado, lembre-se, cada oração feita é uma semente plantada e um dia vai germinar. Às vezes demora, às vezes dói, mas ela não volta vazia nunca. O mundo espiritual está se movendo, mesmo quando você não vê. Então, não pare, porque no próximo capítulo a gente vai mergulhar ainda mais fundo no que essa autoridade espiritual realmente significa. Quando um pai ou uma mãe se ajoelha e ora pelos filhos, especialmente os que estão mergulhados nos vícios, algo invisível, mas poderoso, começa a se mover no mundo espiritual. Muitos pais subestimam a autoridade que têm diante de Deus. Eles pensam que suas palavras são fracas, mas a verdade é que, quando faladas com fé e persistência, essas palavras se tornam espadas afiadas, cortando laços espirituais que o inimigo tenta manter sobre seus filhos. A Bíblia nos mostra em diversas ocasiões que a fé contínua move montanhas. Pais que oram diariamente, mesmo com orações simples como Senhor, guarda meu filho hoje, estão edificando muros de proteção ao redor da alma de quem amam.
Oração constante é como chuva fina que amolece até os corações mais duros. Não se trata de gritar, nem de palavras complexas, mas de constância e fé. Imagine uma mãe que todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, põe a mão na porta do quarto do filho e diz: Deus, eu não desisto dele. Essa oração, embora pareça pequena, é como uma flecha certeira no campo. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still.
hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears. Stories told through fragile years. I chase the sound that never came. A melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. The leaves fall slow on worn out floors. Dusty light through broken doors. I listen close for what's not there. A voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine. And in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow where cities slept, neon veins where dreams were kept. We
We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go